Então hoje eu tenho aqui a oportunidade, a felicidade de conversar com o professor Raimundo Juliano Rego Feitosa. Há muito tempo eu queria trazer o professor Raimundo. Ele com certeza vai permitir que nós tenhamos uma conversa muito produtiva. O professor Raimundo Juliano, além de mestre, de doutor, é uma das pessoas que mais viajam, não é, professor? Eu só encontro professor no aeroporto. E atualmente ele está como presidente do Comped. Professor, muito obrigado por ter vindo. Comped, fale um pouquinho sobre o Comped. Meu caríssimo colega, professor, o respeito é recíproco, né? Por seu trabalho, por seu comprometimento. Eu fico feliz de poder, né, partilhar de trabalhos agora na Católica. Veja só, o Comped já tem, né, muitos anos, mas vivia relativamente acéfalo. E um certo dia, numa viagem pela CAPES... O que é o Comped, professor, para que a gente... Pronto. O Comped corresponde à Associação Nacional de Pós-Graduação que congrega os programas de mestrado e doutorado de Direito no Brasil. As demais áreas do conhecimento, exemplo, administração, filosofia, ciências sociais, chamam-se ANPAD, ANPOF, ANPOX, todas são associação nacional. Certo. O direito, como nós sabemos, tem complexidades. E o nosso parece o nome de órgão público, né? Que chama-se Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Perfeito. Daí a sigla COMPED, né? Já foi presidente em várias oportunidades. Já fui. Em 2 oportunidades. Acho que o COMPED sempre esteve sob a direção de colegas até a UFMG, até Minas Gerais. Em um momento de algum tipo de conflito institucional, perguntaram a mim numa viagem o que eu achava da associação. Como eu já participava da ANPOX e da ANPOF, eu teci críticas, que eu achava que a associação estava no caminho da perdição. Tinha tanta coisa fácil que se poderia fazer. A primeira era transformar o Comped numa instituição que representasse, mostrasse a produção do direito, que não mostrava, né? Ninguém sabia. E houve uma eleição em São Leopoldo, na Unicinos, e nós montamos uma chapa, eu com um colega do Paraná, um outro da Federal de Santa Catarina, e ganhamos a eleição, não sabe nem como, mas ganhamos. E resolvemos, então, promover essas reformas. Realizamos um grande congresso em Jurerê Internacional, até isso como ousado, né? Conseguimos recursos, coisa que ninguém ia atrás, conseguimos com as agências, e fizemos um evento, o primeiro, nos moldes que são feitos demais das congêneres, né? E hoje nós temos eventos, na média são apresentados alguns 2.500 trabalhos, selecionados 1.400, 1.500, mostra, né? Acho que vale dizer, toda a franqueza necessária. No primeiro evento nós não selecionamos, professor, nós publicamos quem mandou, eram tão poucos os trabalhos. Hoje, não, nós estamos sendo rígidos, né? Bastante rígidos, selecionando, né? Para que seja representativo da boa produção da área, né? E o Comped hoje realiza, até contra a minha vontade, 2 eventos nacionais, eu queria um só, realiza um no primeiro semestre, eufemisticamente chamado de encontro preparatório, e um segundo que é o congresso. Por exemplo, este ano, o primeiro foi em Aracaju, e o congresso será em Belo Horizonte, em novembro, ancorado por 3 instituições, o FMG, a Universidade Helder Câmara e a FUMEC, um centro universitário. Então, esses 3 vão ancorar o congresso. Estaremos agora em setembro, em Madrid, na Universidade Complutense, realizando também, é a segunda que ele faz internacional. E de primeira mão, eu recebi um telefonema ainda agora, nós faremos no próximo ano um evento em Oñate, no País Basco, da Espanha. Um evento pequeno, porque tem foco, tem direção,
em convênio com a Associação Internacional de Sociologia Jurídica, cuja sede, né, desta associação é em Oñate, né? Faremos lá. E estamos trabalhando para fazer em Salamanca, né, há um pleito, fazer em Salamanca o internacional do ano que vem, em Salamanca, em convênio com a USP, com a Uninove de São Paulo e o Centro de Estudos Brasileiros de Salamanca. E, professor, o senhor é doutorado em Direito pela Universidade Autônoma de Madrid, em 93. Como é que surgiu a Espanha na sua vida jurídica, na sua vida profissional? Veja, eu estava buscando a saída para um doutorado, estava trabalhando um projeto encaminhado para a França, para a Escola de Altos Estudos. Eis que um colega meu da fazenda, né, que eu sou fazendário, aposentado, hoje aposentado à época, estava conversando com ele, estava fazendo um doutorado na Autônoma. E eu perguntei como funcionava, como era lá a área tributária, entrei em contato com um professor, hoje o professor Miguelão Collado e Rita, que hoje até é reitor da Universidade de Castilho-La Mancha, e verifiquei da possibilidade de ser admitido lá no programa. Encaminhei um projeto e fui admitido, né? E aí começou esse vínculo, né? De início, eu estive vinculado diretamente à área de financeiro tributário, dentro no bojo de um departamento bem amplo que compreendia direito público, filosofia do direito e ciência política, né? Uma área muito grande. E terminei tendo que formalmente fazer a defesa não na área de financeiro, mas sim constitucional. São questões, aquelas coisas internas que tem essas universidades. O título do doutorado eu tenho aqui como sendo sobre o federalismo e o poder financeiro, na Constituição Brasileira de 88. Exatamente. Então o federalismo começa a ser uma já era uma forte. preocupação que eu possuía. Eu fazia parte dos quadros da Secretaria da Fazenda de Pernambuco. Na época era auditor, mas estava sempre em áreas de pesquisa, né? E fui diretor de um departamento na Fazenda chamado de assistência técnica aos municípios. Me chamou muita atenção para a questão federal, o que fazia esse departamento? Era promover a melhoria dos padrões de gestão da administração tributária nos municípios de Pernambuco, fazer uma interface dos municípios com o Ministério da Fazenda, para fins de FPM, certo, e prestar essa assessoria. Só esclarecendo, FPM, Fundo de Participação dos Municípios, composto de IPI e IR. Né? Então, eu só fazia essa interface deles. E um outro trabalho nosso era fazer promover de forma concretizar o que estava fixado em lei sobre a partilha, a famosa cota parte do ICM, hoje ICMS, certo, dos municípios. Então isso entrou assim pelos poros, professor, né? A questão federal, no dia a dia. Não foi, eu tenho que reconhecer que na primeira hora não era uma questão teórica, doutrinária, mas era uma questão de base empírica, de realidade, como esse problema aparecia. E daí sim que eu tive necessidade de aí investigar e dedicar-me mais, né? Tanto que quando veio a oportunidade do doutorado, eu não tive dúvida de que o foco era a questão do federalismo fiscal. E eu lhe pergunto, antes de entrar no tema do federalismo fiscal propriamente dito, bom, foi sobre a Constituição brasileira. Por outro lado, foi apresentado na Universidade Autônoma de Madrid. Eu tento estudar também fora do Brasil, por vezes percebo, não sei se concorda comigo, que fora do Brasil, temas nitidamente nacionais não são costumeiramente tão simpáticos assim para serem aceitos. Muito boa salvo intervenção. Quando há uma ponte. Muito boa, um espaço muito bom para comentar. Houve um desmonte no departamento na área de financeiro e tributário da Autônoma de Madrid, com a saída de alguns professores, inclusive do que era meu tutor, mais ainda que o líder do departamento foi alçado à condição de juiz constitucional. Perfeito. O professor Rodrigo Bereiro,
catedrático foi para o Tribunal Constitucional. E aí o departamento, um outro professor aposentou-se, esfacelamento. Ficou muito ruim, eu pensei em sair. E tentei com um professor agora, bem conhecido na Espanha, ele disse, vamos para a Complutense. Só que quando eu cheguei na Complutense ocorreu exatamente o que o caro colega professor chama atenção. Quando eu cheguei e mostrei que tinha esse tema, ele disse, aqui não. Certo. Aqui nós só desenvolvemos temas empíricos, factuais, se for da Espanha. De outro país, nem pensar. Mas eu vou ter que sim. Não, nós lhe aceitamos, agora terá que refazer. Para ser assim, eu vou continuar lá. Exatamente isso, não houve uma reação. Tanto que eu defendi isso na área de constitucional, ainda que seja o trabalho financeiro e tributário, porque os constitucionalistas estavam abertos para esse debate, eles queriam ouvir sobre o Brasil. Isso me parece muito significativo para o nosso grupo de estudos e também para a linha de pesquisa no mestrado, que pretende cada vez mais ter uma inserção internacional. Como isso aconteceu entre 89 e 93. Perfeito. Como isso vem evoluindo? Como imagina que nós aqui em Recife, que é um polo jurídico, não é? Poderíamos ter um maior contato com as universidades europeias, norte-americanas? Olha, uma outra oportunidade muito boa. Eu creio que agora na Católica, contando com a sua efetiva participação, nós conseguiremos, eu vou fazer chegar às suas mãos um projeto que eu fiz quando estava na UFPE, que era um projeto que vinculava Castilla-La Mancha, Toledo, na Espanha, com a UFPE. Consegui aprovar, tinha que ser aprovado uma versão aqui no Brasil e a outra na Espanha. Nós conseguimos aprovar do Brasil, na CAPES. Os espanhóis perderam o prazo. Certo. E aí isso não deu. Mas esse projeto ele é execuível ainda hoje. O que era? Esse projeto previa, com essa universidade de Castilla-La Mancha, essa universidade na área de tributário, ela não tem muito a ver com o nosso dia a dia, das nossas questões, porque estão muito voltados para a área de tributação internacional, certo, que tem um espaço enorme para claro, atuar. Tanto que eu mesmo estive lá em 2007, 2008, eu passei 3 meses lá, nesse centro de estudos internacionais, Centro de Estudos Fiscais da Universidade de Castilla-La Mancha. Eu passei lá, fui convidado. Se falar um pouquinho mais alto. Pronto, falar até agora. Pronto. Lá em Castilla-La Mancha. E a ideia era fazer essa interface. Nós iríamos um grupo de brasileiros, certo, apresentar em seminários lá. De lá isso sairia uma publicação conjunta, eles fariam, um grupo menor deles viria ao Brasil e daí sairiam publicações. E na revista deles, 2 números certo, monográficos. E aí isso não avançou. E na UFPE não vai ter o caso até agora, mas eu creio que na Católica, depois conversar, acho que nós deveremos conversar com a coordenação, uma vez que em setembro eu estarei lá. E o reitor, segue reitor, que eu sou amigo dele, né? Ele deu provas de amizade, de muita consideração. Eu já mandei para essa universidade cursar doutorado já umas 3 pessoas, 4 pessoas, né? 3 em direito, 1 em educação. Já estive em bancas, eu tive uma banca nessa universidade, fui co-orientador de um outro doutorando, um colega nosso do MT, trabalha em Caruaru, e agora de um colega nosso da Católica, do Rony, eu também estarei na banca, em defesa dele. Então tem uma ligação muito boa, muito forte, que nós deveremos aproveitar. E cheguei a fazer um convênio com uma faculdade na graduação, em que alunos da graduação de Caruaru, às 6, passam um quadrimestre lá. Já define o que eles vão cursar e convalida quando eles voltam aqui. Então tem ido muito, acho que uns 9 ou 10 já estudaram lá. Ora, a gente abre uma ponte na graduação, abre uma ponte na pós, essa aí. Eu hoje não tenho esse espaço que eu tenho aí, eu não tenho na que eu estudei, na Autônoma. Mudou muito, hoje eu já conheço poucas pessoas lá. Mas tem também em Salamanca. Professor, só para deixar claro também, para quem não sabe, existe a Universidade Autônoma,
não é? E a Universidade Autônoma de Madrid, Autônoma de Barcelona, e esse nome autônoma significa, para efeito da Espanha, o quê? Olha, é uma boa pergunta. Porque às vezes a pessoa confunde essa autonomia. Sim. É muito mais a de Madrid. Essa universidade, ela surgiu em um momento de crise na ditadura franquista. Certo. Tanto que a localização dela é fora do perímetro urbano de Madrid. Ela fica no quilômetro 10, 11 de uma rodovia que vai para as serras, para a área próximo, vizinha a um quartel do Exército. Certo. Qualquer proximidade. O que significa? Qual foi a ideia? Dizem que foram colocados para lá para evitar que as mobilizações dos estudantes fossem na Moncloa, onde fica a Complutense. Certo. E só o curso de Direito, juntamente com o de Filosofia, são maiores em número de alunos, quantidade maior do que a autônoma. Só Direito e Filosofia é maior do que toda o da Complutense. E o governo, na época, tinha interesse, né, ditadura, em afastar e deixar vigiado do lado de um quartel cheio de tanques. E esse nome autônomo veio do nada, porque ela não, a autonomia, ela está dentro do sistema formal. O mesmo vale para Barcelona. Só que Barcelona tem um dado. A de Barcelona é um núcleo de resistência catalã. Certo. Lá eles não falam castelhano, não falam espanhol. Lá, cursos das atividades são em catalão. Catalão. É um núcleo de resistência. A autonomia lá faz sentido. Certo. Bom, e ainda dentro disso, quem sabe até a oportunidade de aproveitar a Clássica de Lisboa. Tá, não é? Porque sim, nesse ano mesmo eu cheguei a entrar em contato escrito com o professor Menezes Cordeiro, que é o decano de um departamento de Direito Civil, e o direito tributário, para quem não sabe, é em grande medida direito obrigacional, que muitas vezes é estudado em direito civil também. Bom, professor, mas voltando para o tema do federalismo, me parece que esse, no Brasil, é um dos grandes problemas de qualquer reforma tributária. Não é? É muito comum se falar que vamos fazer uma reforma tributária, mas não é algo tão simples, não é só um voluntarismo. Nós temos uma federação com, além da União, 26 estados, mais o Distrito Federal, mais de 5.500 municípios. Se é difícil uma união de duas pessoas, imagine uma união com tanta gente, tantas pessoas jurídicas. E aí, o que é que imagina que seja possível? Mexer no ICMS, essa seria a reforma? Eu estou aqui até lamentando que, quando foi almoçar, estava com um texto de uma cientista política e socióloga, não jurista, a professora Celina Souza, que escreve muito sobre federalismo, e deixei o texto no restaurante, para voltar para recuperar. Talvez seja até bom, aqui, porque permitem, né, que fale. E aí, vamos... Eu, particularmente, digo que, olhando a história constitucional do Brasil, não é? Pode olhar, para uns são 7 constituições, para outros 8, não vou entrar no número 8. Mas quando a gente pega do marco, não é, republicano, federal, é possível encontrar tem livros, tem artigos, tem uma produção boa, não é, de boa qualidade, e não só isso, também intensa, ativa sobre federalismo. Nós sabemos que a ideia de federação é mais antiga do que a de república no Brasil, né? Certo. A federação é muito mais antiga como ideia. Mas quando eu falo em federalismo fiscal e reforma tributária, que foi o tema proposto, eu digo o seguinte, eu parto seguindo, na história do Brasil, recente para mim, eu só falo de 2 reformas tributárias. Uma que veio no bojo da ditadura, né? 66, 67. E a outra da democracia, 87, 88, na Constituinte. Ao que merece esse nome, que mudaram, né? Deram coerência, a de forma sistemática, a emenda 18 e posteriormente a Constituição de 88. Fora disso, algo que merece esse nome. Ora, vamos para a emenda 18, né? Vamos para a emenda 18. Ora, a emenda 18 não cabe nem pensar em discussão naquelas circunstâncias. E, lá no clima autoritário, foi enfiado a expressão vulgar, goela abaixo. Foi o modelo. Mas, para o bem ou para o mal, eu sou forçado a reconhecer que houve uma reforma. Nós tínhamos uma dispersão de tributos, não é? Sem nenhuma coerência. Pelo menos, o que eles fizeram? Olha,
nós temos os tributos, os impostos são sobre o comércio exterior, sobre produção, circulação, sobre patrimônio e renda, e tentaram dar uma sistemática, dar uma coerência interna com todos os problemas. O mais grave para mim dessa reforma foi a concentração da receita em mãos da União, né? Essa foi a primeira sequela, foi montado adredemente, preparado para isso. Aí nós passamos esses anos todos, chegamos em 87, 88, volta o debate. Ora, na Constituinte, eu escrevi um livrinho, foram 2 palestras que eu fiz, certo. E uns colegas estimularam, eu juntei os artigos, é um livro de poucas páginas, está publicado, primeiro eu publiquei, saiu no Rio, depois eu fiz uma edição local, no qual eu peguei os anais da Constituinte. Não sou historiador, não sou cientista político, não tinha um cacuete, mas do possível trabalhei esses conteúdos, tentar fazer uma análise das falas dos constituintes e da estratégia de como resultou o título 6 da Constituição. Isso eu lembro bem, que o debate começa a partir da contribuição dos juristas. Exemplo, o mestre de todos nós, José Souto Maio Borges, Hugo de Brito Machado, Geraldo Ataliba, Vivo, Ganda e outros, que a contribuição era marcadamente criar, aspas, uma espécie de estatuto do contribuinte, no primeiro momento. A questão federal veio depois. Não foi o ponto de partida do debate na Constituinte. Primeiro foi a preocupação da relação fisco-contribuinte. Só que essa desaparece quando começam a ser ouvidos os representantes das unidades políticas da federação. Certo. E aí começam a falar secretários de fazenda, etc, etc. E começa o conflito. Normal. Que a discussão é quem fica com quem e com quanto. Reconheço que o governo Sarney, na época da Constituinte, montou uma estrutura no IPEA para desenhar também, tem uma proposta de governo sobre o sistema federal, o sistema tributário nacional. Certo. E ele foi encomendado a um economista e a um jurista. O economista é alguém de grande renome, experiência muito grande, consultor de organismos internacionais, o professor Fernando Rezende. E o jurista, o professor Alcides Jorge Costa, da USP. Certo. Então os dois organizaram até estratégia de apresentação. Primeiro foi o economista, quando o pessoal começou a criticar os problemas, entrou o professor Alcides Jorge Costa para fechar as brechas jurídicas. Então, a grande discussão era. E o artigo que eu perdi hoje, a autora dizia exatamente o que eu digo, eu nunca tinha lido antes, ela não me conhece, eu também não conheço ela. Eu dizia a mesma coisa, que a ideia na Constituinte central era vamos democratizar, e democratizar 2 pontos, era igual a descentralizar. Então aquela ideia de descentralizar. Com isso, a ideia diz, olha, a gente tem que retirar o peso da arrecadação, essa carga que beneficia fortemente a União. A gente tem que descentralizar, porque isso leva à democracia. Não, acho que não é bem por aí, mas era o que estava dito. E aí começa a discussão de como montar. Particularmente, eu chamo a atenção nessa passagem do modelo da emenda 18, da ditadura para a democracia, de 87 e 88, tem diferenças, mas tem uma semelhança imensa. É que, quando nós olhamos só o modelo de federação fiscal que está montada na emenda, eu tenho um regime de competência, cada um que é seu. Tá? Eu tenho lá os impostos da União, dos estados, dos municípios, do DF, e os demais tributos, tá? No âmbito de competência de cada um. Tem um segundo momento, um momento de partilha. O tributo é de A, mas ele partilha com B. IPTU, depois veio o ICMS, depois o IPVA. Em terceiro momento, o sistema, o regime de fundos, que foi copiado literalmente do modelo da ditadura. Né? FPM, FPE, Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados e o Fundo Especial. É evidente que as mudanças foram quem fica com o quê? Mas o modelo é o mesmo, até eu costumo... Isso me permite, professor, indagar com o seguinte: algumas vezes, né, até por força do trabalho, eu estive em Brasília, não é? E como eu disse no início,
não era incomum encontrar professor Raimundo Juliano no aeroporto. E em uma dessas oportunidades nós conseguimos tentar nos aproximar do professor Valci Gacem. E uma ideia que eu coloquei para o grupo de estudos do professor Valci na Universidade de Brasília, e nós estamos encaminhando também esses vídeos todos para ele, para mostrar a nossa produção, não é? Foi que talvez a universidade pudesse se aproximar mais dessas reformas tributárias. Ou seja, ao invés de professores isolados tentarem participar do processo legislativo, não é? Inclusive do processo, no caso, constituinte ou reformador do texto constitucional tributário, que no Brasil há essa característica, temos uma Constituição tributária, não sei bem se é o ideal, vamos conversar um pouquinho com o professor Raimundo. Por acaso eu comentei isso hoje em sala de aula. Sobre isso? Que bom. Então, a ideia primeira seria essa, que os nossos estudos, de alguma maneira, repercutissem no Congresso Nacional. O que acha dessa perspectiva? Eu acho que as universidades, em boa hora isso, as universidades, principalmente as públicas, mas vale para todas, elas vivem de costas para a vida real no Brasil. Certo. Nós vivemos no mundo da fantasia. Parece até que a universidade foi feita para os alunos e os professores, e não para a sociedade, para o conjunto da sociedade certo brasileira. Autismo, né? É um autismo terrível, né? Porque nos basta nossas discussões, o mundo lá fora não interessa, não tem nada. Eu acho que, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, ocorre na Europa, outros países da América do Sul, é institucional, não é o professor Juliano ou o professor Ourém, é institucional. E participa, contribui, né, participativamente lá e traz para dentro da academia também o debate. Eu creio que isso falta, né? E falta muito. E é uma boa hora, né? Uma boa. O tempo já passa muito, mas ainda dá para pegar o trem da história, né? Quer dizer, também eu acho que uma pessoa que acredita nessa ideia. E eu acho que o professor mencionado é bom. Primeiro, não só é bom essa ponte com ele, que ele está em Brasília. Segundo, tem um dado, está fora da conversa, é que ele tem uma relação boa com a área, com a CAPES. Em qualquer meio de viabilizar institucionalmente isso, acho que ajuda. Que é importante, eu creio que até para dar ao nosso trabalho essa perspectiva de que nós somos úteis, sim, a universidade precisa ser útil. Ela tem que ser útil, tem que mostrar. Pode concordar com os estudos, pode não concordar. É relevante. Exatamente, mas o importante é que ela demonstra que tem interesse, de alguma maneira, em tentar colaborar. Não é? Na Constituinte, eu lembro, não sei se tem algum exemplo aqui, não, mas eu lembro de cabeça isso. Quando a gente olha sobre quem da academia participou mais ativamente do título 6, eu tenho que são meus amigos, claro, são colegas, professores universitários, que participaram, 2 economistas de Pernambuco, não? Mas não participaram porque eram professores. Eu sei. Eles participaram por alguma razão, até de ordem política partidária, que foram indicados. O relator, né, do título 6, o hoje senador Fernando Bezerra Coelho, ele precisava de uma assessoria, indicaram 2 colegas, por acaso, eram professores eram fazendários, pesquisadores e eram professores da UFPR. Professor, como nós temos por bloco a limitação de tempo, nesse primeiro bloco, eu vou deixar uma chave, quer dizer, uma âncora para o segundo bloco. Em que medida a universidade, os nossos grupos de estudo no Nordeste também tem isso, porque na Constituinte, muitas vezes há uma participação mais intensa, não é, de grupos de estudos, de pessoas, de professores do Sul e do Sudeste. E também é importante que o Nordeste tenha, em relação à reforma tributária, o seu ponto de vista, inclusive na perspectiva da universidade, na perspectiva teórico-prática, histórica. E com esse assunto nós vamos dar sequência à nossa conversa com o professor Raimundo Juliano.